Recentemente, o mega investidor Warren Buffett resolveu começar a investir em ouro. E qual é o sinal, qual é o significado que a gente pode tirar disso? Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre investimentos, finanças e economia em geral. Então se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E também dá um like nesse vídeo aqui para que o YouTube entenda que ele é relevante e ele entrega para mais pessoas que têm o mesmo interesse, assim como você. Depois do crash que aconteceu no mercado em março desse ano de 2020, muitas pessoas começaram a observar o Warren Buffett, os movimentos que ele poderia fazer, para ver se ele ia começar a comprar novas barganhas, ações com desconto, ações mais baratas negociadas no mercado. Mas isso não aconteceu da mesma forma que ele fez depois da crise do subprime, lá em 2008, depois de 2008. Então muitas pessoas ignoraram esse sinal de que o Warren Buffett praticamente não fez nada e manteve mais de 110 bilhões de dólares em caixa na Berkshire Hathaway, que é a sua empresa de gestão. E passado alguns meses aí depois do crash de março, o movimento mais relevante que ele fez foi reduzir as posições que ele tinha em ações de bancos e comprar ações de uma mineradora de ouro. Então, entendendo o investimento que ele fez, ele não comprou o ouro em si, o metal. Ele comprou mineradora de ouro, a Barrick Gold, que é uma das maiores mineradoras aí do mundo, deixando claro aí a sua preferência por ativos que geram caixa, Então, até como ele já falou em entrevistas, o ouro é um investimento que não gera caixa. Você compra o ouro e ele pode se valorizar ou se desvalorizar com relação a outras moedas, mas ele não gera rendimentos, dividendos. Então ele comprou ações da Barrick Gold, que é uma mineradora que minera ouro, está relacionada, está atrelada ao preço do ouro, ao mercado de ouro em geral, e também gera lucro, gera rendimentos. Então, em primeiro lugar, para a gente começar a analisar o que a gente pode extrair de informação disso, qual é o sinal que a gente pode tirar disso, é o seguinte: primeiro, por que o Warren Buffett não comprou muitas ações, ele não saiu comprando tudo que via pela frente depois do crash de março, da mesma forma que ele fez lá depois da crise do subprime, Porque basicamente ele não encontrou barganhas, ele não encontrou, na visão dele, ações que ele considerasse realmente baratas. Então existe um indicador que chamam de Buffett Indicator, que não foi criado por ele, mas tem esse apelido porque ele gosta, ele já revelou que gosta desse indicador, que basicamente compara o valor de mercado das ações, a capitalização de mercado, com relação ao PIB. Então o racional por trás desse indicador é que o valor de mercado das ações ele precisa, no longo prazo, acompanhar o PIB. Se a bolsa está crescendo muito, mas a economia não está acompanhando, significa que a bolsa está supervalorizando o valor de mercado das empresas. Então dá uma olhada no gráfico desse indicador. Se a gente observar, no momento, nós estamos no patamar mais alto do indicador desde a década de 70. Então, num período de 50 anos aí que a gente tem histórico desse indicador do Wilshire 5000 dividido pelo GDP, pelo PIB americano, nesse período de 50 anos nós estamos no patamar mais alto, ou seja, mostrando que, segundo esse indicador, a bolsa nunca esteve tão cara. E se a gente der um zoom e observar o que aconteceu com esse indicador no momento da queda do mercado em março desse ano, aqui no Brasil a bolsa caiu quase 50%, mas dá uma olhada nisso. Mesmo com toda a queda de março, o Buffett Indicator ele chegou praticamente no mesmo patamar de topo que estava lá em 2007, ou seja, momentos antes da crise de 2008. E agora ele está bem acima do topo de 2000, que foi antes da recessão de 2001. Ou seja, se você observar essa linha pontilhada horizontal, ela é a média desse indicador nesse período de aproximadamente 50 anos. E mesmo com toda essa queda de março, ele não chegou nem perto, nem próximo dessa média. Ou seja, aqui a gente pode observar que mesmo com toda a queda, o mercado não ficou barato, segundo esse indicador. Agora, por outro lado, fazendo uma análise do ouro, do mercado de ouro, a gente pode observar em primeiro lugar o gráfico do ouro dividido pelo M2, que é uma medida de oferta monetária
para o dólar, tá? Para os Estados Unidos. Então o racional desse gráfico é que quanto maior for a expansão monetária, quanto mais o Fed, os bancos centrais imprimirem dinheiro do nada, mais o ouro tende a se valorizar, porque a moeda fiduciária, o dólar principalmente, ele não é escasso, né? O Banco Central, o Fed, está mostrando isso, e o ouro ele é escasso. Então algo que é escasso e é considerado reserva de valor comparado com o dólar, quanto menos o dólar se torna escasso, mais o ouro se torna escasso com relação ao dólar. Então ele tende a se valorizar com relação ao dólar. Então você vê que por esse gráfico, comparando o ouro com o M2, com oferta monetária, o ouro ainda tem espaço para subir. E se a gente olhar para as mineradoras em si, a gente tem mesmo potencial de upside. Então nesse gráfico aqui eu estou comparando o Philadelphia Gold and Silver Index, que é um indicador de ouro e prata, de mineradores de ouro e prata, dividindo pelo MSCI World, que é um indicador de bolsa global dos países desenvolvidos, tá? Então você vê que também por esse lado, esse gráfico está mostrando que as mineradoras de ouro, elas estão defasadas com relação ao restante do mercado, ou seja, também mostrando um potencial de crescimento aí nesse caso. Então o que a gente pode tirar aí dessa movimentação do Warren Buffett é que, em primeiro lugar, o mercado continua caro e está mais caro ainda, e mesmo com a queda de março ainda estava caro, ou seja, não existem barganhas na bolsa, em modo geral. Os bancos, em geral, eles têm uma tendência aí a sofrer um pouco mais com essa crise, com o aumento da inadimplência, queda nas taxas de juros, né, e possibilidades de redução da lucratividade em geral. E as políticas que estão sendo adotadas aí pelos bancos centrais, principalmente o Federal Reserve, com essa expansão monetária absurda que eles estão fazendo, essa impressão de dinheiro absurda, trazem riscos importantes de inflação mais à frente e também de uma criação de mais uma bolha de mercado, uma bolha de ativos. Então isso favorece o ouro, favorece a demanda por ouro, faz com que o ouro tenda a ser ainda mais demandado ao redor do mundo. Ou seja, isso pode favorecer tanto o preço do ouro em si, do metal, quanto favorecer também a lucratividade das mineradoras de ouro. Então eu quero lembrar que isso não é uma indicação de investimentos, a gente está aqui só analisando o comportamento, as movimentações do Warren Buffett e o que isso pode significar, o que a gente pode extrair de sinal disso. Então se você tem interesse em investimento em ouro e quer entender como que se faz para investir em ouro, eu fiz um guia gratuito que você pode baixar clicando aqui no primeiro link da descrição, que é o Como Investir em Ouro no Brasil. Eu falo de 3 formas simples e acessíveis que qualquer pessoa pode investir em ouro aqui no Brasil, beleza? Então vai lá no primeiro link da descrição e baixa o seu guia gratuito. Então é isso, se você gostou desse vídeo e acredita que essa informação pode ser útil para outras pessoas, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e também dá um like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que ele é relevante e o próprio YouTube entrega para mais pessoas que têm o mesmo interesse. E se você não for inscrito até agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber informações de novos vídeos, beleza? Então, forte abraço e até o próximo!